O Angra vai lançar seu disco novo, Cycles of Pain, no dia 3 de novembro de 2023, enquanto Edu Falaschi já lançou seu mais novo álbum, Eldorado, pelo menos nas plataformas digitais. Mídias físicas começam a chegar nas lojas a partir do dia 30 de agosto. E aí, é possível a gente arriscar alguma opinião sobre qual será o álbum mais aceito pelos fãs? Vamos mais além. É possível opinar qual vai ser o mais vendido? Tem alguma relevância trocar ideia sobre isso? Vamos conversar, então sejam todos muito bem-vindos. Cello Emerson aqui, vocês assistem mais um vídeo do canal Metal Musicast. Acompanhem até o final do vídeo, falem muito sobre o assunto aí nos comentários. Se gostarem do vídeo, inscrevam-se no canal, deixem o like e compartilhem muito o vídeo nos seus grupos, beleza? Eu vou falar sobre 3 assuntos aqui, basicamente. Primeiro eu vou falar sobre padrões de comportamento. Depois eu vou falar um pouco sobre inveja. E eu termino fazendo algumas considerações sobre preço e valor da obra de arte em geral. Mas vamos nos ater mais ao preço de CDs, beleza? Então vamos lá. Primeiro eu vou falar sobre padrões de comportamento e os gatilhos que acionam tais padrões. Primeiro a gente coloca assim, no heavy metal a gente sabe que existem alguns padrões visuais, até mesmo gráficos nas capas dos CDs, e obviamente sonoros também, tanto em termos de composição quanto em termos de produção, que nos agradam mais. São padrões que já estão consolidados no estilo. E tais sinais sonoros e visuais já acionam um padrão de comportamento de quem curte música pesada, no sentido de aceitar melhor aquilo que foi produzido ou de recusar. Deixa eu contar para vocês uma história muito rápida. Eu li num livro sobre um estudo que alguns cientistas fizeram com alguns animais, e eles estavam lá, no livro o sujeito falava sobre um estudo que foi feito com perus. A mamãe perua, olha só, o animal mesmo, né? Tô desrespeitando, não é a mulher ainda. O animal, mamãe perua. Como é que o Cello Emerson do Metal Musicast consegue falar de mamães peruas e seus peruzinhos num canal sobre heavy metal? Vamos ver, é o que a gente vai ver agora. Mas é importante para a gente entender esse lance de padrão de comportamento. O fato é, os cientistas perceberam que a mamãe perua cuidava dos seus peruzinhos na medida em que eles piavam. A questão não era visual, não era em relação ao cheiro deles, nada disso. Piava, a mamãe cuidava, limpava, acolhia, aquecia, alimentava. Não piava, a mamãe deixava pra lá, o bichinho podia até ficar lá todo sofridinho, derrubado. Uma dó que dá do bicho, só porque não sabe piar. Não piou, tá fora. Os cientistas pegaram, então, um animal empalhado de um predador natural do Peru e puxavam com uma linha aquele animal empalhado. Quando a mamãe perua percebia a chegada do animal empalhado, ela gritava, fazia aquela gritaria toda, passava, arranhava e tudo mais. Porém, os cientistas colocaram dentro do animal algum alto-falantezinho ali, e eles tocavam o som do bichinho piando, do piruzinho piando. E aí a mamãe perua acolhia o predador empalhado ao ouvir. Então, se concluiu que o clique que dava no cérebro da mamãe perua para que ela tenha um padrão comportamental era o pio, não era o visual, não era o cheiro, nada disso. Era o piozinho lá do piruzinho. Aí eu pego essa história e trago aqui para o que a gente está conversando. Vocês sabem muito bem que tem muito fã de heavy metal que está só esperando o pio do piruzinho para ter um padrão de comportamento condicionado. E quem faz arte no heavy metal, quem faz negócios no heavy metal sabe muito bem disso, e já faz sempre aquele clique que dá o pio do piruzinho para o fã de metal. Então as capas, a gente conversa muito sobre o capiroto no heavy metal. Capiroto é o pio do piruzinho. Tocou o pio do piruzinho, a mamãe perua, headbanger, vai lá e acolhe o piruzinho. Pôs capiroto na capa, tem uma porrada de fãs aí de metal que já acolhe o piruzinho capirotinho. Vocês entenderam? Então, quem lança disco no heavy metal, muitas vezes já sabe do que aciona o padrão de comportamento condicionado do fã.
Então já tem um padrão ali para ser obedecido nas capas, na sonoridade, na produção, em tudo isso. Vamos lá. Pensando agora em Edu Falaschi e Angra. Qual disco que vocês acham? A gente não tem ainda, né, o disco do Angra inteiro, mas vamos fazer essa análise pensando no single, pensando na capa, pensando nas entrevistas que já foram dadas, pensando em tudo que eles postaram lá no canal deles, em termos de produção e tal. Qual disco que mais vai despertar o clique do padrão de comportamento do fã de heavy metal? O Eldorado do Edu Falaschi ou o Cycles of Pain do Angra? O que vocês acham? Já coloquem aí. Qual tem mais potencial de despertar essa senha e provocar o padrão de comportamento condicionado do fã de heavy metal? Depois, no final, eu não vou ficar em cima do muro, eu vou até falar. E sempre esclarecendo que para mim não tem nenhum juízo de valor na análise que eu estou fazendo aqui. Eu gosto dos dois, eu vou gostar dos dois. E eu já ouvi o Eldorado, achei sensacional. Os músicos estão arrebentando tudo lá, são fenomenais. Eu já ouvi o single do Angra também, sensacional. Os músicos arrebentando, sensacional. Mas vamos lá. Em termos de capa, qual a capa? A capa do Eldorado, que a capa a gente já tem para analisar, né? A capa do Eldorado ou a capa do Angra, Cycles of Pain, tem mais potencial de gerar esse clique que vai fazer o fã já não pensar muito, mas acolher o piruzinho. Qual vai ser? Coloquem aí nos comentários. Então eu acho que tem alguns artistas que já sabem trabalhar melhor isso, né? Já sabem que existe um comportamento condicionado dos fãs de heavy metal, eles já dão a senha e já vão vender coisa ali pro fã. Eu não faço nenhum juízo de valor mesmo. Eu gosto de bandas muito clichês às vezes. Eu gosto demais. Gosto de bandas que são puro clichê. Vou dar um exemplo aqui pra vocês. Eu gosto de Hammerfall. Eu gosto. Não tem problema nenhum. E eu gosto de bandas que são ousadas, que expandem os limites também. Eu gosto de Meshuggah, por exemplo. Então, pra mim não tem problema nenhum. Os dois estilos, as duas formas, as duas abordagens para produzir arte me agradam da mesma maneira. Não falo de maneira pejorativa nem da banda que se mantém sob determinados limites, nem daquela que quer expandir os limites. Para mim, tá tudo bem. Então não tem juízo de valor aqui. Mas eu deixei um tempo aí para vocês refletirem e colocarem nos comentários, né? Em termos de capa, em termos de som, quem está arriscando mais, quem está agradando mais já o padrão de exigência do fã, e quem às vezes arrisca mais e, como o nome já está dizendo, né, arrisca e corre o risco de desagradar aqueles fãs que buscam as coisas já mais dentro dos limites. Segundo ponto que eu vou falar é sobre inveja. Olha, poucos artistas no Brasil sofrem tanta inveja quanto Angra e Edu Falaschi. Inveja assim. Não adianta você colocar aí nos comentários que não, Tchelo, não é inveja, eu simplesmente não gostei. Não, não gostar é direito de todo mundo, é óbvio, não dá para gostar de tudo nessa vida, nem todo mundo consegue ser do mesmo, torcer pro mesmo time, nem todos conseguem ser Corinthians, nem todos conseguem ser Náutico, Santa Cruz, a Santinha lá de Pernambuco, meu time que eu torço lá de Pernambuco, nem todos conseguem torcer pro mesmo time, nem todos conseguem ter o mesmo gosto. Isso é óbvio, eu não deveria nem perder aqui alguns segundos falando isso. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu não gosto de uma porrada de bandas. E se eu tiver que me pronunciar, eu falo que não gosto. Não vou ficar em cima do muro. Porém, primeira coisa, por que as pessoas hoje sentem tanta necessidade de irem para as redes sociais falarem sobre o que não gosta? Por quê? Se nós pegarmos aí Regis Tadeu, eu sei por quê. Porque o cara trabalha com isso. O cara fez um canal, vive, paga seus boletos. Não vou criticá-lo. É um emprego, entre aspas, do cara. O cara ganha a vida, paga seus boletos, reclamando e falando mal de artistas. Tudo bem. É o trabalho do cara. Quem sou eu para pichar o cara por isso? Para reclamar e fazer conta com o dinheiro que é dele? Ele sabe o que ele está fazendo para pagar as contas da vida dele. Porém, por que todas as outras pessoas aderem ao registadeusismo e sentem necessidade de abrirem lá uma postagem tá, para detonar, eu detesto isso? A pessoa não consegue detestar alguma coisa, só simplesmente guardar para si, não comprar o CD, não clicar nas plataformas digitais, não gosto, não vou ouvir. As pessoas não conseguem, elas hoje sentem necessidade, ela não gosta, ela vai para a internet falar que não gosta, encher o saco de quem gosta, encher o saco dos próprios artistas, né? Principalmente os que estão aqui no Brasil, entendendo nossa linguagem e vendo
as postagens. Por que isso? Por que o regis-tadeusismo é tão popular? Né? Porque as pessoas nem ganham com isso, como ele ganha, mas as pessoas nem ganham com isso. E tem necessidade de falar. Então é inveja assim. Quando o comportamento é repetido, é constante, ele é sistemático, é inveja assim. Se a pessoa é provocada a dar uma opinião e opina, beleza. Mas quando é assim, sistemático, é inveja. Porque as pessoas, todos nós seres humanos, a gente, quando admira alguém e quer fazer o mesmo que aquele alguém faz, a gente está simplesmente tendo uma forma de admiração. Então muitos músicos vêm, Edu Falaschi, a galera do Angra, a galera do Edu Falaschi e a galera do Angra, num patamar alto no show business, e gostaria de estar lá. Quando a pessoa tem uma personalidade equilibrada, ela simplesmente vai estudar, vai trabalhar, vai fazer para chegar lá. Foi assim que fez André Matos, Kiko Loureiro, eles viram artistas que eles admiravam e estudaram para chegar lá. Porém, outros que têm uma personalidade um pouco mais obscura aí, para falar o mínimo, admiram o sujeito, querem estar onde o sujeito está, não conseguem, não têm capacidade de fazer o mesmo, e começam a pichar sistematicamente. Isso é inveja, ponto. Não adianta vir aqui falar que é só não gostar. E falando sobre preço, né? O preço vai influenciar? Pode ser. O que determina o preço da mercadoria? Por muito tempo, a teoria econômica não se ocupou muito de como compor o preço da mercadoria. Chegou num determinado momento da história, os economistas, né, que teorizavam sobre isso, chegaram num critério objetivo. Olha, uma mercadoria, um produto, ele tem o preço determinado a partir dos insumos que são usados e a quantidade, né, a hora, o tempo de trabalho e dispêndio de técnica para fazer aquilo. Era um critério objetivo, né? Os insumos que eram utilizados, a matéria-prima e a força de trabalho sobre aquilo. Era um critério objetivo. Porém, há algumas falhas nessa teoria, né? Tem coisas que são feitas de uma maneira muito fácil e com insumos baratos e valem muito. E aí o foco se deslocou para outro ponto, que é do subjetivismo, não desse objetivismo, né? Uma coisa objetiva, mas uma coisa mais subjetiva, ou seja, as coisas têm o valor e o preço que as pessoas que estão no mercado escolhem dar quando resolvem comprar aquilo. Então, vai inflacionar CD hoje em dia, na medida em que o público comprar quando os fabricantes e os lojistas aumentarem o preço. Vai interferir no preço a venda do Edu Falaschi e do Angra? Creio que pouco. Acho que nada. Se um tiver mais caro que o outro, tal, o fã vai pelo subjetivismo, pelo que ele curte. E agora você vai falar, Tiago, você tá até agora enrolando, ó, tá acabando o vídeo aí, você não falou qual você acha. Eu curto demais as duas bandas, tô gostando demais de ouvir o Eldorado e o single do Angra, mas eu acho que o Edu Falaschi aciona mais, e não tô falando de demérito ao Angra não, ele aciona mais o gatilho do piruzinho. O Angra arrisca mais. Vide a capa, né? Tem fã até indo lá refazer a capa para a capa ficar mais com o sinal parecido com o passado. Então, o Edu Falaschi entrega o sinal do piruzinho,